Olá, amigos, bom dia. Oi, gente, bom dia. Pescadores atacados a tiros por homem que se passou por policial ambiental. Festa da virada sem show de fogos de artifício e sem tendas nas praias. Você já conhece as regras? Fique ligado no TN1. Comerciantes e moradores de Jacaraípe, na Serra, assustados com a onda de arrombamentos na região. Os furtos aumentam na chegada do verão. Em Cariacica tem comunidade vivendo o mesmo problema. Os assaltos em Jardim América deixam comerciantes no prejuízo. Os casos são frequentes. Chocante! Mulher tem o braço decepado com foice pelo marido. E a violência doméstica parece não ter fim. Outra vítima foi morta a golpes de facão. O TN1 vai ao bairro Xuri para mostrar a falta de transporte público. Por lá, coletivos só passam em 2 horários. E os cobradores do Transcol vão continuar afastados. O uso do cartão GV é obrigatório para embarque. Se você programou visita ao Convento da Penha durante o feriado, fique atento às novas restrições. Tem mudança nos horários e no acesso ao santuário. O TN1 traz todas as informações. Aguarde para ver, a gente volta rapidinho. Agora 11h44, o TN1 está de volta falando da angústia de moradores e comerciantes de Jacaraípe, na Serra. Agora, no verão, aumenta a preocupação com a insegurança, já que o número de visitantes é cada vez maior. Pois é, um dos balneários mais movimentados do município sofre uma onda de furtos e arrombamentos. E a pergunta que fica é, o policiamento vai melhorar? O suspeito pula o muro. O morador do prédio ao lado percebe e grita. O homem pula de volta. Nessas outras imagens, gravadas por câmeras de segurança, dá para ver que o suspeito ainda discute com o morador. O morador é Carlos Antônio, que reclama da insegurança em Jacaraípe, na Serra. 1 ou 2 viaturas, e quando essa viatura se desloca para Laranjeiras, na condução de algum indivíduo, ela fica por muito tempo e nós ficamos aqui desguarnecidos. Finais de semana acontece muita Lei Maria da Penha, por isso que nós clamamos que a delegacia de Jacaraípe volte a funcionar. Desde 2003 nós estamos pedindo que a delegacia de Jacaraípe funcione 24 horas ou pelo menos até as 22 horas. A região de Jacaraípe tem 19 bairros e mais de 90 mil habitantes. E segundo os moradores, à noite a insegurança é ainda maior e apenas 2 viaturas da Polícia Militar percorrem a região. Seu Carlos é militar aposentado e mora em Jacaraípe há 20 anos. Ele percebeu um aumento na criminalidade nos últimos 3 anos. Aqui é um bairro itinerante, que chega e sai gente todo santo dia. Vem de Minas, Bahia, de vários lugares. E aumenta a quantidade de gente, mas não aumenta a segurança. Tem que se fazer alguma coisa urgente para Jacaraípe. Nós fomos até a delegacia do bairro. O local funciona das 8 da manhã às 6 horas da noite. Segundo um policial que preferiu não gravar entrevista, são 3 policiais civis que trabalham no local. Além da Grande Jacaraípe, atendem bairros como Novo Horizonte e Nova Almeida. No total, são 72 bairros. E na região não é difícil encontrar vítimas da insegurança. Este comerciante mora há 7 anos em Jacaraípe. Quando chegou em casa, encontrou a porta arrombada. É um sentimento de revolta, né? A gente chega em casa depois de muita luta, muito trabalho, vários anos ali a gente trabalhando para realizar nosso sonho, entra um marginal e nos dá um prejuízo ali de mais de R$5.000. Televisão, banquetas, vários eletrodomésticos, roupas novas. E a gente está assim, à mercê da bandidagem aqui em Jacaraípe. Resolvemos vender a casa, no mesmo dia eu já mudei, anunciei a casa até por um valor abaixo do que ela vale hoje, né? Estão morando de favor. É isso, é um sentimento de tristeza, de revolta, e a vontade mesmo é de ir embora de Jacaraípe, porque realmente está abandonado. Complicado isso, hein? A Polícia Militar diz que faz o policiamento ostensivo na região, além de patrulhamento preventivo e operações diárias. Ressaltou que o comando da companhia está aberto ao diálogo com a comunidade e faz reuniões constantes com o Conselho Interativo de Segurança Pública da Grande Jacaraípe. Sobre a possibilidade de ampliação de horário de funcionamento da delegacia, nós demandamos à Polícia Civil, que até agora não enviou uma resposta sobre o assunto. E olha, momentos de tensão para 2 pescadores em Vitória. Eles foram abordados por um homem que se identificou como policial ambiental.
disse que os pescadores estavam em um local de pesca irregular. Mas, de acordo com as vítimas, em vez de fazer o procedimento de apreensão, caso realmente eles estivessem errados, o homem fez ameaças e atirou várias vezes. Os pescadores de 25 e 23 anos contam que estavam pescando em alto mar, perto do porto, quando desistiram por causa do vento e entraram na curva da Jurema. Foi aí que acabaram abordados por um homem que estava em um veleiro. Era por volta de 10 horas da noite. Aí o cara falou que era da ambiental, que nós não podíamos pescar naquela área lá, que era a área de reserva. Aí realmente nós entendemos a ele, fomos tirar a rede. Ele veio todo alterado para cima de nós, apostando a arma, falando que nós estávamos pescando no lugar de reserva, que nós estávamos sendo presos. Nós falamos que ia recolher a rede e ele podia acompanhar nós até a areia e fazer o recolhimento do material e o procedimento. Ele ficou todo alterado, parecia que ele estava bêbado, drogado, botando um revólver na minha cabeça, falando que era da ambiental, que nós estávamos presos. O homem, segundo os pescadores, intimidou os dois com uma arma, depois de uma breve discussão, e chegou até a atirar contra eles. Ele pegou, ficou todo alterado, mandou nós jogar a rede na água, depois mandava nós pegar a rede de novo, mandou nós jogar a rede na água, mandava nós pegar, o motor dele foi e agarrou na rede. Aí nós pegamos, foi distanciando. Antes dele agarrar o motor na rede, ele estava botando o revólver na minha cara, mandou ajoelhar no bico da canoa e deu um tiro no pé do meu ouvido. Foi nesta hora que o outro colega de 23 anos pulou na água e fugiu a nado. Eu me joguei na água e fui nadando para a margem, para a beira da praia, tentando salvar. E ele ficou tentando ligar o motor. Tentando salvar o barco e a rede? É, tentando salvar o barco só. A rede a gente já tinha abandonado já na água já. Meu parceiro pulou dentro da água desesperado, ele pegou e deu mais um tiro. Aí eu se abaixei dentro da canoa, consegui correr até o bico, peguei a gasolina, joguei no motor, ele disparou mais um disparo, aí eu consegui ligar o motor, ele efetuou mais um disparo, aí eu consegui chegar até meu parceiro, ele entrou dentro da canoa, aí fomos beirando a praia e ele conseguiu tirar a rede do motor dele, veio atrás de nós encostamos na areia, eu consegui arrancar o meu motor, botar nas costas e sair correndo. Aí ele pegou, encostou do meu lado da nossa canoa, resgatou nossa canoa e saiu rebocando nossa canoa para fora pro riacho dele de novo. O pescador mais velho ainda tentou argumentar que tinha família para cuidar, mas foi ignorado pelo homem. Eu aluguei para ele que eu tinha um filho pequeno, que eu estava fazendo aquilo ali por necessidade. Por necessidade eu estava ali, porque eu não queria estar ali se matando de pescar 2 horas da manhã, perdendo noites para sustentar meu filho dentro de casa. Realmente, se ele falou que era uma pescaria ilegal, ele poderia fazer o procedimento, mas quase ele tirou minha vida, atirou o pé do meu ouvido. Os 2 pescadores conseguiram fugir e acionaram a polícia, que chegou a fazer buscas na região, mas não encontrou ninguém. Os 2 pescadores conseguiram sair dessa situação ilesos, sem serem atingidos por qualquer disparo. Agora, o curioso dessa situação é que enquanto eles relatavam tudo isso para os policiais militares que vieram atender a socorrência, os CIODs, ao mesmo tempo, recebiam uma ligação via Polícia Ambiental de uma pessoa que se dizia membro de um instituto ambiental aqui de Vitória, relatando que teria confiscado uma canoa de 2 pescadores que realizavam exatamente pesca ilegal nesta área. Foi aí que os policiais acabaram descobrindo que aquele policial ambiental que se apresentou para os 2 pescadores, para essas 2 vítimas, não existia. Que o nome era falso e que a função dele, na verdade, era apenas membro deste Instituto Ambiental. Mas ficaram no prejuízo. O homem que se dizia policial ambiental recolheu a canoa, levando também os objetos que estavam dentro. Os 2 pescam há pouco tempo. Foi a alternativa que encontraram para sobreviver após perderem o emprego na pandemia. Agora estão no prejuízo. Eu estava pagando material ainda, que eu e esse novo parceiro começamos a pescar. Tinha nem um mês, nós estamos todos endividados, aí vai acontecer uma coisa dessa. Prejuízo, a gente agora perdeu tudo, não tem mais como pescar. A gente só quer justiça, né? Poder recuperar o que é nosso e seguir a vida. O caso foi registrado como tentativa de duplo homicídio. A Polícia Militar foi ao local, como a Suzy disse, mas o suspeito não foi localizado. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia Regional de Vitória.
Agora a gente mostra a ousadia de bandidos em Cariacica, cada vez mais ousados, né, Bruna? Sim. Eles fizeram um buraco no teto para arrombar uma loja de tintas. Comerciantes por lá estão pedindo socorro. Em Jardim América, pelo menos uma loja é arrombada por semana. O criminoso levou todo o dinheiro do caixa e o celular da loja, um prejuízo de pelo menos R$1.000. Quando a gente entrou na loja, a gente se deparou com o caixa todo jogado no chão, né? Não tinha, assim, tava tudo espalhado. Aí eu vim até o depósito para ver o que tinha acontecido, porque não era normal tá aquilo. Quando eu cheguei dentro do depósito, tinha um buraco no teto. Eles pegaram, quebraram a parede, acessaram por dentro da loja, por cima do gesso. Foi por onde que eles entraram dentro da loja, né? Que aí eles foram quebrar o gesso. A loja fica na BR-262, em Jardim América, Cariacica. A poucos metros dela, na mesma calçada, tem essa outra loja, que também foi arrombada recentemente. Sorte que não conseguiram levar nada. Como a loja tem sistema de segurança, o alarme disparou e eles não chegaram a levar nada não. Aí correram e deixou só o prejuízo para nós, que foi uma porta que quebrou e a porta toda amassada. A Catiana não teve a mesma sorte. A loja dela fica na rua de trás da BR, no coração do comércio de Jardim América. A câmera da loja flagrou o bandido dentro do local com uma lanterna. Ele vasculha tudo, procurando dinheiro. Quando a Catiana chegou no local, a loja estava assim, com a porta destruída. E dentro, tudo revirado. Queria dinheiro. Aí que saqueou o meu caixa, pegou todas as moedas. Aí tentou levar algumas mercadorias. De acordo com os comerciantes, aqui em Jardim América sempre teve arrombamento, mas essa situação vem piorando nos últimos 3 meses. Eles contaram que agora, toda semana, pelo menos um comerciante tem prejuízo com arrombamento. Quase toda semana a gente sabe de um arrombamento. É ruim porque o comércio já está ruim por causa da pandemia, né? E a gente ainda tem essa situação de insegurança. Eu fico aqui o dia inteiro. Não passa carro de polícia, não passa. Falo só na hora que acontece, aí vem. O último policial que teve aqui até falou comigo, infelizmente não tem como a gente fazer muita coisa. A Polícia Militar disse que faz o patrulhamento ostensivo e abordagens em diversos pontos de Jardim América. Disse ainda que tem intensificado as ações de patrulhamento com foco na interação comunitária através do Conselho Interativo. Reforçou que somente pode deter indivíduos em situação de flagrante. Por isso, é fundamental que uma viatura seja acionada em casos de ocorrência. Em Vila Velha, uma comunidade está sofrendo com a falta de ônibus. Moradores do bairro Xuri só têm coletivos em 2 horários. Joeli mora em Xuri, Vila Velha, e trabalhava como vendedora em uma loja em Cristóvão Colombo. Ela precisou pedir demissão devido à falta de ônibus no bairro. Eu entrava no serviço, era 1h30 da tarde, só que não tinha ônibus para mim ir, então eu tinha que descer 9 horas da manhã, ficar na casa de alguém lá em Vila Velha, e aí entrava 1 hora, saía do serviço 6 horas da tarde, tinha que ficar até 8 horas da noite para pegar o outro ônibus que saía do terminal. Situação também vivida pela mãe dela. Esses horários fica muito cansativo. E agora, por último, então, que tiraram todos, não está tendo como trabalhar também, não. Eu estou tendo que se virar aqui mesmo, trabalhando em alguma coisa aqui, porque para lá, só de você ficar nos pontos esperando um ônibus te cansa. O jeito, às vezes, é colocar o pé na estrada. De acordo com os moradores de Xuri, devido à pandemia do coronavírus, a empresa que atendia a região com 5 horários ao longo do dia, agora só disponibiliza 2 horários, às 9 da manhã e às 4h50 da tarde. Mesmo os moradores contando com outras 3 linhas do sistema Transcol, eles alegam que o percurso dos coletivos da Sanremo são essenciais para a comunidade. Além de tirar os horários, eles estão fazendo um descaso maior, que é passar em rotas que não são comunicados à comunidade. O trabalhador sai do seu serviço e vai para o ponto de ônibus esperando que o ônibus passe lá e ele passa em outro local, em outra rota. E segundo os moradores, aos domingos e nos feriados, a situação piora. Eles podem contar apenas com as linhas do Transcol. Os ônibus passam às 5h30 da manhã, 1h30 da tarde e às 9 da noite. Milena trabalha na Secretaria da Escola Municipal do bairro, reclama que às vezes a rota do ônibus é mudada e os passageiros não são avisados. Eu costumava pegar um ônibus num ponto e aí eu perdi 2 vezes e descobri que tinha mudado de rota. Ele estava passando por outros bairros, entendeu? Aí eu fiquei sem vir 2 dias, aí eles fizeram um protesto aqui e descobrimos que ele estava passando em outro bairro.
De acordo com a Associação de Moradores de Xuri, cerca de 3.000 pessoas vivem nessa área de zona rural da cidade. Os ônibus do horário da manhã costumam sair lotados. Devido à retirada de algumas linhas, um grupo de moradores resolveu protestar. Queremos ônibus! Queremos ônibus! Leandro também mostra o ofício encaminhado à Prefeitura de Vila Velha, relatando o problema, mas até hoje eles não tiveram um retorno. A comunidade em si veio por bem fazer uma manifestação, paralisamos a via, o ônibus da empresa Sanremo. Aí eles colocaram a opção de vir conversar com a comunidade e tentar resolver essa situação, mas até então nada ainda. Olha, nós temos uma boa notícia para a comunidade, hein? A Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito, informou que, em atendimento à comunidade, a Coordenação de Transporte Municipal, em comum acordo com a empresa Sanremo, vai ampliar mais 2 horários na linha de ônibus que serve a região de Xuri. Ótima notícia, hein, Bruno? Ótima notícia. E falando em ônibus, os cobradores do Transcol não devem voltar a trabalhar nos coletivos tão cedo. O governo estadual resolveu manter os trabalhadores afastados. A portaria com as mudanças foi assinada ontem. De acordo com a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura, a justificativa é continuar com as medidas emergenciais para reduzir o risco de contaminação pela Covid-19. A portaria não mencionou o destino dos cobradores. Diz apenas que as empresas são obrigadas a suspender a atividade. Apesar disso, o Estado garantiu que os profissionais não podem ser demitidos, tendo em vista o prazo de estabilidade do programa de redução ou suspensão da jornada de trabalho e do acordo firmado com o TRT. Os cobradores estão afastados desde o dia 17 de maio. Portanto, o uso do cartão GV vai continuar obrigatório no Transcol. Olha, 2021, o ano da esperança. É assim que a gente espera também, né? Esperança de ter a vida voltando à rotina. Enquanto isso não acontece, não se arrisque fazendo show particular com queima de fogos na virada de ano. Exatamente. O repórter Felipe Chicarino vai trazer esse alerta extremamente importante. Chicarino, boa tarde para você. Bruna, bom dia e boa tarde. Estamos aí na transição quase da manhã para a tarde, então bom dia, boa tarde para você que acompanha o TN1. Muito obrigado pela audiência de vocês. A gente está se aproximando do ano novo e está se aproximando também daquela barulhada danada de fogos de artifício. Não vai rolar nas praias do estado queima de fogos durante a virada de ano. Mas é claro que as pessoas que curtem os fogos de artifício, o barulho, visualmente, esteticamente, vai até os lugares, né, que vendem fogos para poder comprar. E é por isso que eu já quero colocar na conversa o meu amigo Capitão Pedrão. Tudo bem, Capitão? Tudo bom, bom dia. Joia, bom dia, boa tarde. Antes de chamar uma reportagem que nós produzimos, já quero começar perguntando para o senhor o seguinte. A primeira preocupação de quem vai soltar os fogos durante a virada de ano já é onde comprar, porque o lugar tem que ser um lugar sério, né? Boa tarde. Sim, boa tarde. Com certeza, a gente faz esse apelo à população porque não compre fogos em locais clandestinos, camelôs, etc. Compre em casas credenciadas, casas que tenham alvará do Corpo de Bombeiros, autorização da Polícia Civil, autorização do Exército Brasileiro, que é necessário nesses casos. Então vá a uma casa autorizada que venda esses fogos, que tenha uma pessoa habilitada a te explicar os tipos de fogos que você pretende comprar e que nunca venda a menores de idade. Importante destacar isso. Inclusive, isso costuma estar nas lojas, né? A inscrição contendo, fala assim, ó, proibida a venda para menores de idade. Capitão, vou pedir licença para o senhor rapidinho, vou voltar aqui com o Jorge Bruna, que a gente vai chamar uma reportagem agora, que foi produzida pela manhã, que fala mais sobre essa questão dos fogos de artifício, dos cuidados com os fogos. Marcos resolveu soltar fogos em casa e olha só o que aconteceu. Ele estava comemorando o Natal em família e acabou ferindo a mão. Ainda assustado, mandou um alerta. Graças a Deus não foi nada muito grave o meu, só foi uns pequenos arranhões na mão, pouca coisa, machucou, mas dói muito. Eu quero dizer a vocês, tomem muito cuidado nesse final de ano, divirtam-se, mas tenham a consciência no lugar. Não vale a pena muitas das vezes você por um momento de distração ou de descuidado
perder um dedo, uma mão, ou enfim, ou machucar outras pessoas, né? Antes de soltar os fogos de artifício, é importante ler a instrução na caixa. Após encaixar o foguete, a orientação neste caso é deixá-lo no chão e só depois de uns 10 minutos, após a explosão, retirá-lo do local. Este modelo é muito sugerido na loja. Além de ser colorido, não faz muito barulho. Zélio tem loja de fogos na Vila Rubim, em Vitória, e dá algumas dicas. A primeira orientação é procurar as lojas credenciadas, né? E seguir as normas que vêm escritas nas caixas. Seguindo essas normas aqui, o risco de acidente é zero. Seu Francisco comprou umas bombinhas. Ele vai passar o ano novo no sítio da família, em Domingos Martins. Vou soltar lá no sítio, entendeu? Para os meninos, né? Só bombinha também, fogo, foguete não. Muito capixaba vai passar o Réveillon em casa este ano para evitar aglomeração. E em época de pandemia do coronavírus, muitas praias não terão show pirotécnico na virada. Cidades como Vitória, Vila Velha, Guarapari, Anchieta, Piúma, Aracruz e Fundão. Essas cidades já cancelaram a festa no litoral. De um lado, a decisão traz segurança à saúde e do outro, prejuízo para quem vende fogo de artifício e lucra muito nesta época do ano. As vendas caíram em média de 70% de procura, entendeu? Porque as pessoas geralmente estão dentro de casa, como é que elas vão soltar fogos? Geralmente elas vão para a praia, ver os fogos, ou acaba comprando e levando também. E esse ano não vai ter isso. Pois é, né, capitão? Quero recomeçar aqui o nosso vivo perguntando para o senhor o seguinte: existe uma maneira própria, segura para poder soltar esses fogos, né? Porque senão a perda de membros, o risco é enorme. Enorme, sim. O ideal, gente, é não soltar fogos com as mãos. Não utilizar a mão para soltar fogos. Nós temos plataformas de lançamento compradas nas casas de vendas autorizadas, que consiste em um tubinho em plástico que você coloca no chão, calça ele com pedras e coloca o fogo ali. E aí acende ele longe de suas mãos, sempre longe de suas mãos. O mesmo raciocínio vale para rojões e bombas cabeça de negro, né, chamadas popularmente, né? Em vez de você soltar ela na sua mão, coloque ela no chão, acenda ela e deixa ela explodir no chão, nunca na sua mão. Se houver um erro de timer nessas bombas e ela explodir antes da hora, ela pode causar um trauma gravíssimo. Capitão, para finalizar, tem outra questão dentro da queima de fogos. Eu não sei, eu não sei se o George tem cachorro, o Bruno, o pessoal que tem cachorro, o pessoal que tem gato, o pessoal que tem filho autista em casa, o pessoal que tem idoso em casa. São aí grupos que acabam os fogos de artifício atrapalhando e muito. O que dizer sobre essas condições? Porque, por exemplo, cachorro fica doido, é audição sensível, né? Com certeza. Então, assim, vamos soltar fogos, mas com cautela, nunca próximo de hospitais, em respeito às pessoas que estão acamadas, que estão internadas, próximo de asilo, jamais. Por que fazer isso, né? Interromper o sossego e a paz de pessoas que estão descansando, estão se restaurando. Então, assim, soltar fogos tudo bem, mas com cuidado, com cautela. Tomar cuidado próximo a locais que podem se incendiar. Então, para onde você soltar, vá para um local deserto, não vá para um local que tenha árvores próximas, prédios próximos, para que você não cause um incêndio decorrente dos fogos de artifício. Capitão, muito obrigado pelas informações. Uma excelente virada de ano para você. Com certeza, para nós todos, para toda a população também. Muito obrigado, bom trabalho para vocês. Amém, aí. Bom plantão de final de ano. Com certeza. É isso aí, Bruna, George, eu devolvo para vocês. E você que vai soltar fogos de artifício, põe a mão na consciência, para sua festa de final de ano não virar um tremendo de um pesadelo que pode durar o resto da vida. George, Bruna, eu volto com vocês. Obrigada, Felipe, pelas informações. Esse alerta a gente dá todo ano, mas tem que reforçar, né? Porque todo ano a gente traz aqui do dia 1º algum caso que aconteceu de problema com fogos de artifício. Então, vale o alerta sempre. Verdade. Sempre, sempre. Gente, agora a gente fala da violência contra as mulheres. Na Serra, um caso absurdo. A vítima teve o braço decepado pelo marido. Ele usou uma foice para cometer o crime. Olha, também no município, uma mulher foi encontrada morta em um terreno baldio. Ela foi assassinada a golpes de facão. O corpo da mulher que foi encontrado num terreno baldio em Carapina, na Serra, continua no Departamento Médico Legal de Vitória. As imagens são fortes. Ela estava nua, com o facão cravado na boca e com os olhos arrancados. A polícia ainda não sabe a identificação, a autoria e motivação do crime.
Até o fim da noite desta segunda-feira, nenhum familiar tinha feito o reconhecimento da vítima. Ainda na Serra, durante a segunda-feira, um outro caso, uma tentativa de feminicídio. Uma mulher de 47 anos teve o braço decepado pelo marido com golpes de foice durante uma discussão. Ele, que tem 98 anos, acabou sendo esfaqueado pelo filho da vítima, que tentou defender a mãe. Depois de serem socorridos para a UPA de Serra Sede, os dois foram transferidos para o Hospital de Urgência e Emergência de Vitória. Na unidade, a mulher passou por cirurgia e não corria risco de morte. De acordo com a família, a discussão teria começado por causa de ciúmes do agressor. Ele ficou internado no hospital sob escolta da Polícia Militar. O homem continua no hospital e sob escolta policial. Olha, só esse ano, 22 mulheres foram vítimas de feminicídio aqui no Espírito Santo. Um número que assusta e preocupa as autoridades. Os especialistas alertam, é preciso fazer a denúncia ao primeiro sinal de violência. Olho roxo, boca machucada, fraturas, violência física, violência psicológica também. A violência doméstica é o sinal de que algo está muito errado. Nesse final de semana, 6 mulheres foram agredidas em menos de 24 horas na Grande Vitória. Na semana passada, você viu aqui no TN pelo menos 3 casos de violência doméstica. Nessa altura do campeonato, eu já tinha gritado socorro inúmeras vezes e os vizinhos vieram e me ajudaram. A violência doméstica é um pulo para algo pior, para o feminicídio. A gente orienta que no primeiro gesto de agressão, e ela não precisa ser uma agressão física, ela pode ser verbal, ela pode ser sutil, controle, começa a controlar a sua roupa, começa a controlar com quem você vai sair, começa a demonstrar aquela possessividade exagerada em cima daquela mulher, que demonstra que ela é apenas um objeto para ele. Então, já precisa ter cuidado com esse tipo de atitude no companheiro. Por isso, a própria delegada alerta que, ao primeiro sinal, a mulher deve denunciar. Elas não devem se calar. Os dados mais atualizados que nós temos sobre o feminicídio aqui no Espírito Santo é da Polícia Civil e compreende até o mês de novembro desse ano de 2020. 22 feminicídios foram registrados e solucionados. Quando a gente olha só a região metropolitana, foram 8 casos. E esse número, é claro, é um número alto, só que ainda é menor se comparado com o mesmo período do ano passado. Um caso que intriga até hoje a polícia e também os familiares da vítima é a morte de Vivian Lima de Almeida, de 29 anos. O corpo foi encontrado no final de julho em Araçás, Vila Velha, dentro de casa, enrolado num tapete. O principal suspeito é o ex-marido, Tiago Cruz, que para a família foi uma surpresa. Eu vim aqui alertar vocês, mulheres, que têm maridos, que têm namorados, qualquer ameaça, gente, sai fora, para vocês não se tornar vítima deles, para vocês para seus famílias não sentir o que eu e minha mãe e meu sobrinho sentimos hoje. Casos que acontecem no Espírito Santo e em outras partes do país, como o caso da juíza Viviane Vieira do Amaral. Ela foi morta pelo ex-marido a facadas na frente das filhas no Rio de Janeiro. Diante do caso, o presidente do STF, o ministro Luiz Fux, lamentou e afirmou que tanto o STF quanto o Conselho Nacional de Justiça se comprometem com o desenvolvimento de ações que identifiquem a melhor forma de prevenir e de erradicar a violência contra a mulher. Algo urgente que precisa ser feito por Viviane, por Vivian, por Mirelle e por todas as mulheres que sofrem caladas a violência. Pois é, gente, é preciso denunciar. Para fazer uma denúncia ou buscar ajuda a vítimas de violência, um dos canais é o 180. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Uma família procura uma jovem que saiu de moto de Guarapari há 6 dias e até agora não retornou. Niásia Alves Santos, de 26 anos, estava sozinha de moto e teria dito ao pai que iria a Cariacica, mas ela avisou a uma amiga que estava chegando na Serra. Niásia estava morando há pouco tempo com o pai em Guarapari. Ele registrou um boletim de ocorrência porque a jovem não retornou e nem entrou em contato com a família. A moto que Niásia estava viajando é do modelo CB300 na cor preta, com placa nova do Mercosul, EOI 2D 60.
Gente, a população protestou e a Câmara de Vila Velha decidiu adiar a decisão sobre o aumento no salário dos vereadores, prefeito e vice. Os manifestantes lotaram a galeria da Câmara ontem e o projeto acabou não entrando na pauta de votação. A princípio, a proposta é reajustar o salário do prefeito de R$ 13.800 para R$ 17.800. De acordo com fontes da tribuna, o projeto foi articulado por mais de um vereador que assumem a autoria em conjunto. Há informações ainda de que há uma emenda para equiparar os salários dos vereadores aos dos secretários, o que daria o dobro dos atuais, que giram em torno de R$ 7.400. O presidente da Câmara, Ivan Carlini, nega qualquer articulação para aumento salarial e disse que o projeto também não deve entrar em pauta hoje, quando acontece a última sessão do ano. E em Guarapari, os vereadores votam hoje 2 projetos que prevêem reajustes entre 28% e 29% nos salários do prefeito e de vereadores do município de Guarapari. Se aprovados, o prefeito passa a ganhar quase R$ 17.000 e os parlamentares quase R$ 9.000. Pois é, se isso valesse para todo mundo, salário desse, né? E um aumento desse, até que tudo bem. Mas para um grupo tão restrito, né, Bruno? É verdade, é muito dinheiro. Bora atualizar os dados da Covid-19 aqui no estado, gente. Em 24 horas, 55 pessoas não sobreviveram à doença. Esse é o segundo maior número de mortes em 24 horas durante a pandemia. 3.517 novos casos foram registrados de ontem para hoje. Vamos acompanhar aí na tela, 242.553 pessoas foram infectadas até o momento. 222.312 pacientes conseguiram se recuperar da doença. Quase 5.000 pessoas já perderam a vida por conta da Covid-19. Olha, foram suspensas as visitas aos presídios de Linhares, São Mateus e Guarapari. A Secretaria Estadual de Justiça decidiu suspender totalmente as visitas porque os 3 municípios estão classificados com risco alto para a transmissão do coronavírus. O objetivo da medida é proteger internos, funcionários e familiares do contágio. Também estão suspensas as atividades externas, a assistência religiosa presencial e demais eventos realizados por parceiro das 3 penitenciárias citadas. As outras unidades prisionais do estado seguem com um cronograma normal de visitação. Vamos fazer uma pausa agora e a seguir, suspeito de furto é agredido na Ceasa. Acidente na BR-101 mata a diretora de rádio de 29 anos. E o Disque Denúncia completa 19 anos, uma ferramenta importante ao combate aos crimes. A gente volta já, sai daí não. Jovem é agredido na Ceasa, em Cariacica. De acordo com a segurança, ele tentou roubar uma bicicleta. O caso aconteceu hoje cedo. O rapaz estava sendo escoltado pelos vigilantes quando um grupo foi até o jovem e começou a agredi-lo. Pelo menos 10 homens deram socos e chutes. Um vigilante estava perto e segurava a arma. Um homem com um colete da fiscalização também tentava afastar os agressores. Quem estava registrando esse vídeo dá a entender que o jovem agredido teria cometido um furto. Partiu Ceasa, roubou pau tora, hein? Cê tá doido. De acordo com a segurança patrimonial, o jovem tentou furtar uma bicicleta. O caso foi visto por operadores da central de monitoramento e os seguranças acionados e impediram o furto. Mas populares revoltados partiram para cima do suspeito. De acordo com o assessor de segurança, o proprietário da bicicleta preferiu não registrar o caso. O suspeito foi retirado do local e orientado a não voltar. Agentes da Guarda Municipal prenderam suspeitos de tráfico. 2 homens foram detidos. Um deles é suspeito de gerenciar o tráfico da região de Seringal, em Viana. A prisão aconteceu durante um patrulhamento preventivo realizado pelos agentes em Areinha. No momento da prisão, com um dos homens, foram encontrados 17 papelotes de substância com características de cocaína e um aparelho celular. Os agentes se depararam com uma motocicleta com 2 suspeitos que, ao avistar a viatura da Guarda Municipal, mudou o trajeto. Os agentes fizeram buscas e localizaram os 2. Eles foram encaminhados para a delegacia e já tinham passagens por tráfico de drogas.
E na Serra, uma perseguição policial terminou na prisão de 4 criminosos no bairro Central Carapina. Com os suspeitos foram apreendidas armas e munição. Na reportagem de Suzy Faria, o momento em que a polícia persegue os bandidos. Observem esse vídeo. Os policiais da Força Tática fazem patrulhamento pelas ruas de Central Carapina, na Serra. Até que nesse cruzamento quase colidem com esse veículo. O motorista acelera assim que descobre que por pouco não bateu no carro da polícia. E o policial militar dá ordem ao colega que está na direção para ir atrás do carro. Desconfia de que há algo errado. O policial pede prioridade ao rádio e passa a placa do veículo. A perseguição acontece por ruas estreitas do bairro, até que o carro para numa rua sem saída. Na sequência, os 4 homens que estão no veículo são rendidos. A desconfiança do policial se confirma ao revistar o veículo. Eles encontram 4 armas, coletes balísticos, roupa camuflada e muita munição, cerca de 300, de 3 calibres diferentes. O carro, no entanto, não tinha restrição de roubo ou furto. De acordo com o coronel Celante, que é comandante aqui do 6º Batalhão, os policiais da Força Tática já estavam de sobreaviso. É que uma denúncia anônima feita através do 190 informava de um veículo suspeito que estava circulando ali pelo bairro. A suspeita também é que esses 4 poderiam estar preparados para dar um ataque na região, em grupos rivais. Dos 4 detidos, um já era procurado. Paulo Sérgio Ferreira Costa, de 23 anos, tem mandado de prisão por 2 homicídios. Ele é também o cabeça do tráfico de drogas em Chácara Parreiral. E toda essa prisão só foi possível por conta de uma denúncia anônima. Uma ligação para o 190 informou que um veículo escuro estava transitando em Central Carapina, um veículo suspeito. Assim, as guarnições da Força Tática e outras guarnições do 6º Batalhão foram até o bairro Central Carapina. Uma das guarnições conseguiu abordar esse veículo e prender 4 indivíduos e arrecadar todo esse material que já foi informado. Olha, agora a gente fala de aniversário. O aniversário do Disque Denúncia, que completa 19 anos. E as denúncias anônimas têm sido cada vez mais importantes para ajudar a polícia a resolver crimes. Diariamente, o número 181 recebe denúncias de várias cidades do Espírito Santo. São 49 atendentes que registram as informações e repassam aos órgãos competentes. Em 2020, o Disque Denúncia completa 19 anos. Neste período, foram registradas 60 mil denúncias. Atualmente, são 5 mil ligações atendidas durante um mês. Disque Denúncia, Murilo, boa tarde. As denúncias anônimas ajudam a polícia a elucidar vários crimes. Um exemplo foi a chacina ocorrida no dia 28 de setembro na Ilha Doutor Américo, que fica na região de Santo Antônio, em Vitória. Após denúncias, 3 suspeitos foram presos. A gente tem aí muitas ações policiais, né? Mandados de prisão cumpridos, muito por conta aí de participação popular. E para informar a população, todas as sacolas plásticas dos supermercados tem que ter o número aqui, ó, 181 Disque Denúncia, anonimato garantido. E segundo a Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo, 30% das denúncias são referentes a homicídios e tráfico de drogas. O restante tem a ver com meio ambiente, maus tratos a animais e até preços abusivos. Neste caso, dos valores, por exemplo, a denúncia é encaminhada ao PROCON. Quem não quiser denunciar pelo telefone pode acessar o site disquedenuncia181.s.gov.br. No site é possível escolher o tipo de denúncia e anexar fotos e vídeos. O Disque Denúncia ele funciona 24 horas, porque a gente percebe que muitas denúncias com detalhes ali de informações, né? Talvez a pessoa tenha mais tempo, ela acontece muito à noite, de madrugada. Mas cuidado para não confundir o 190 com o 181. O 181, ele existe para justamente, uma vez que o crime não pôde ser evitado, a gente tenha condições aí para se chegar a elucidar os crimes que já ocorreram, né? Pois é, lembrando sempre, 181 é o número e não precisa se identificar. A denúncia também pode ser feita pela internet, disquedenuncia181.es.gov.br.
E agora a gente fala da prisão de suspeitos de fazer um arrastão em Vila Velha. Os 3 homens praticaram o crime em Cariacica e Vila Velha. Eles foram presos no bairro Itapemirim. No carro usado para os roubos, a polícia encontrou 6 celulares, 2 relógios, um cordão, um anel, uma caixa de som, bonés e R$ 31 em dinheiro. Os criminosos foram levados para a 4ª Delegacia Regional do município, onde algumas vítimas os reconheceram. Eles disseram que os 3 estavam armados durante os assaltos, mas a polícia não encontrou as armas. Vamos aos destaques do jornal A Tribuna de hoje, Bruno. Em economia, olha só, o INSS vai pagar valor recorde a aposentados e empregados. Só em pagamentos em cifras acima de 62 mil, a União vai liberar 10 bilhões para quitação em 2021, fora as quantias menores. Olha, e tem outro assunto importante aqui. A gente está vendo que Guarapari já está recebendo muitos turistas, né? Tem a preocupação com a Covid-19. O rotativo vai passar a valer lá na cidade, em Guarapari, a partir de R$1. Esse novo sistema de estacionamento está entrando em operação no centro, na Areia Preta, em Muquiçaba, e a vaga pode ser ocupada por até 4 horas. Vejam esses e outros destaques no Jornal A Tribuna de hoje. Terça-feira, 29 de dezembro, INSS vai pagar em 2021 valor recorde de benefícios atrasados. Na foto principal, insegurança é maior desafio para 8 mil ciclistas. O estado tem maior número de novos casos de Covid desde o início da pandemia. Advogado é preso acusado de ajudar quadrilha envolvida em assaltos na Serra. 20 mil lojas fazem liquidação com descontos de até 70%. E ainda é destaque no Jornal A Tribuna. Em AT2, Igor Hickley, beleza faz as pessoas duvidarem de sua capacidade. Convento restringe visitação. E nesta edição, simulado do Enem. Um acidente em Anchieta matou uma diretora de rádio. O acidente aconteceu na BR-101, na localidade de Jabaquara. A empresária Ana Paula Correia Martins Malta, de 29 anos, diretora da Rádio Cidade de Cachoeiro de Itapemirim, não resistiu e morreu. A batida aconteceu na altura do quilômetro 351 e envolveu um Corolla e um Citroën. A morte de Ana Paula surpreendeu a equipe de resgate, uma vez que ela saiu consciente do local do acidente, com lesões médias, e seguia para o Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, mas morreu logo após dar entrada na unidade. Outras 4 pessoas foram encaminhadas para o pronto atendimento de Guarapari, inclusive o marido de Ana Paula, que teve ferimentos leves. Ana Paula deixou uma filha de 5 anos. Fiação desgastada foi o que provocou o incêndio que resultou na morte de uma criança de 4 anos na Praia do Canto, em Vitória. O incêndio aconteceu em outubro deste ano no apartamento de um prédio na Avenida Rio Branco. O laudo dos bombeiros identificou um desgaste na fiação do circuito elétrico do quarto, onde o fogo teria começado. O documento aponta ainda que o eixo do ventilador travou, mas o motor não parou. Isso provocou um calor e depois um incêndio. Existe ainda a possibilidade de que o fogo tenha começado no ar-condicionado. O menino de 4 anos ficou dentro do quarto e inalou muita fumaça. Familiares não conseguiram socorrê-lo, já que o apartamento foi tomado pelo fogo. E olha, o Convento da Penha adotou restrições nesse período de verão e férias. Como nessa época o número de visitantes aumenta, foram criadas regras para garantir mais segurança e reduzir o risco de contaminação pelo coronavírus. A visita ao convento só poderá ser feita a pé ou através das vans. As restrições já começaram a valer. De segunda a sexta, o acesso de automóveis ao campinho será reduzido aos primeiros minutos da manhã, ou seja, os primeiros 40 automóveis que chegarem poderão subir para levar o público até a missa. O portão abre às 6 da manhã. Aos sábados, domingos e feriados, o acesso de carro ao campinho fica restrito aos voluntários. Para o público em geral, a subida pode ser feita através das vans ou caminhando pela ladeira da penitência. São 500 metros de subida. Agora, 12h31, está na hora de encerrar o jornal. A gente fica por aqui, mas te esperamos amanhã. Obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre e até amanhã, 20 para meio-dia. Tchau, tchau, gente.